Bom dia a todos. Hoje, dando continuidade aos estudos de Provérbios, hoje veremos o capítulo 29, somente o versículo 1. Provérbios 29, 1 diz assim: Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Um belo versículo para começar o dia, não é mesmo? Essa é uma palavra de aviso que é pesada e sem dúvida um pouco aterrorizante. Mas a verdade é que o sábio que ouvir essa palavra se recordará e irá considerar essa palavra de como Deus irá tratar os desobedientes. Porque afinal é isso mesmo que esse versículo que acabamos de ler fala. Porque quem é que sempre ouve o sermão e continua aprontando? É o desobediente, o rebelde. E a verdade é que Deus é um Deus longânimo, assim como um pai que corrige seu filho. Deus nos repreende de diversas maneiras, utilizando vários instrumentos, como, por exemplo, nossos pais, amigos, igreja e até mesmo nossa própria consciência. Deus é justo e bondoso, e de maneira paciente Ele nos corrige, Ele corrige os seus. Mas por algum motivo, alguns cristãos têm pensado que Deus é desculpa a palavra, um trouxa que desvia o seu olhar das barbaridades cometidas e finge que nada aconteceu. Um Deus que responde por nosso pecado, assim como o Chris do Todo Mundo Odeia o Chris. Sacomé, né? Humanos, são assim mesmo. Coitados. E coitado mesmo de quem pensa assim. Pois como diz em Provérbios do 22 ao 31, Deus vai rir na sua cara. E vamos ler esses versículos. Provérbios 22 e 31. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. E para que tudo isso fique bem ilustrativo, vamos ver alguns exemplos de pessoas desobedientes na Bíblia que viveram esses versículos na pele. E eu tirei essa série de exemplos de um site chamado Folha Nobre. Vamos começar falando sobre um caso antigo. Quando Deus viu a grande maldade do homem, 1536 anos depois da criação, ele enviou Noé para pregar e avisá-los durante 120 anos. Isso está lá em Gênesis 6, do 1 ao 7. E quando eles rejeitaram essa palavra que Noé estava levando, quando eles rejeitaram aquela bondade, o que aconteceu? Deus afogou cada um deles, jovens e velhos, nas águas do dilúvio. Só sobreviveram os que estavam dentro da arca. Logo depois nós temos um exemplo também famoso, Faraó. Ele endureceu seu coração inúmeras vezes contra as repreensões de Moisés. E por causa disso o Senhor desprezou o Egito e assolou aquela nação. E de repente todos os primogênitos do Egito estavam mortos. E o exército de Faraó foi afogado no mar. Temos também o exemplo dos filhos de Eli. Eles rejeitaram a repreensão do seu pai por causa dos seus pecados. E por isso, o que o Senhor fez? Matou os dois num dia só. E pelo fato de Eli não ter contido essas maldades dos seus próprios filhos, Deus apagou a árvore cronológica dele.
mesmo ele sendo um sumo sacerdote de Israel. E nós temos também Judas Iscariotes, que endureceu seu coração e foi contra as repreensões do maior, do mais amoroso repreensor que já existiu, que foi Jesus Cristo. Mesmo testemunhando de perto todas as maravilhas que Jesus fez, ele ainda conseguiu traí-lo. E o que aconteceu com Judas? Ele se matou, ele se suicidou. Tivemos também Acabe. Acabe foi rei de Israel. Ele casou-se com quem? Com Jezabel. Foi uma mulher que despertou maldade nele. E ambos, Acabe e Jezabel, ambos rejeitaram a repreensão de Elias. E o que aconteceu com Acabe? Acabe, mesmo ele se disfarçou com uma armadura, e mesmo assim ele foi morto por uma flecha que veio de, sei lá, sabe-se onde. E Jezabel, o que aconteceu? Ela caiu de uma janela alta, foi pisoteada por cavalos e devorada por cães. E também nós temos o famoso exemplo de Nabucodonosor. Esse, felizmente, teve um final diferente. Deus enviou Daniel, os amigos dele, para repreender Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor se rebelou, rejeitou essa repreensão, o que aconteceu com ele? Ele começou a andar de quatro como um animal. Ele praticamente virou um animal durante 7 anos. Isso está lá em Daniel 4. E por graça de Deus, quando ele voltou, por misericórdia de Deus, Nabucodonosor foi humilde. E ele conseguiu remediar essa situação. E também nós vemos isso acontecendo com o próprio povo de Israel. Deus amou muito o seu povo. Mas só que quando o povo começou a zombar, a desrespeitar, a desprezar os seus mensageiros e a palavra do Senhor, quando começaram a abusar dos seus profetas, a ira de Deus cresceu sobre esse povo, até um ponto de não ter mais o que fazer. Então ele enviou Nabucodonosor e o exército babilônico para destruir e levar todos os jovens, velhos e mulheres. Temos lá também um exemplo em Apocalipse da igreja de Tiatira, que permitiu a falsa profetisa Jezabel, que estava comprometendo o evangelho, estava trazendo heresias para a igreja. E o próprio Senhor Jesus Cristo deu para ela um tempo para que ela se arrependesse, antes dele executar o plano sobre ela. E a questão é, você também está nesse tempo de algum pecado pelo qual você tem sido frequentemente repreendido? Por qual pecado em sua vida você tem sido frequentemente repreendido? Já pregaram contra esse pecado? A sua consciência já te acusou sobre esse pecado? Alguém já comentou sobre isso? Alguém já te avisou? É bom você lembrar que o relógio não para. E a longanimidade de Deus, ela está cada vez acabando. O juízo está chegando. Então, fique esperto, se arrependa, escute a repreensão. E a palavra de hoje é essa. Para aqueles que entendem sua miserável condição e estão dispostos a ouvir a repreensão do Criador, um bom dia. E para aqueles que não, boa sorte.